galera, tudo bem? Nossa segunda aula da semana, vamos começar um módulo novo, né? Parar um pouquinho com a história de volume, de capacidade e vamos falar sobre a radiciação, né? No dia a dia falamos apenas da raiz quadrada, mas vocês viram no sexto ano que existe a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, né? Só que no dia a dia a gente fala diariamente assim: ah, Pro, vai cair raiz quadrada na prova, tá? Então, vamos nos familiarizar com a palavra radiciação, tá? Operação inversa da potenciação, tá? Isso nós vimos. Por isso que o módulo, ele começa abordando a ideia de operações inversas. Vamos ver lá como está na página 376. Galera, sempre colocando as datas, tá? Nós vimos na aula passada, assim, o quanto é importante a data para saber que aquilo foi passado, que nós estamos preenchendo, tirando todas as dúvidas do nosso caderno 3. Então, vamos lá. Para descobrir o número desconhecido na primeira expressão, determine qual deve ser a operação feita com os números na segunda expressão. Faça os cálculos em seu caderno, tá? Então, olha só. Eu sei que um número menos 49 deu 74. Então, o que eu vou fazer? 74 mais 49 para descobrir qual é esse número? A operação inversa da subtração. Um número menos 2/3 é igual a meio. Então, o que eu devo fazer? Se aqui a operação é subtração, o inverso dela será a adição. Então, 1/2 mais 2/3. Toda a resolução disso daqui tem que ser feita através do que? Da operação de adição com frações. Determinar o mesmo denominador, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, e aí eu chego a 7/6. Que número menos 7,8 é igual a 6,9? Operação inversa. O que eu devo fazer? 6,9 mais o 7,8 para descobrir o número. Que número dividido por 125 é igual a 64? Operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, 64 vezes 125, eu tenho 8.000. Então, eu não posso trabalhar no chute. Ah, eu acho que é tal número. Não. Eu tenho que aplicar a operação inversa. Que número dividido por 2/3 é igual a meio? Eu tenho uma divisão. Vou inverter isso daqui. Então, eu tenho que fazer meio vezes o 2/3. Lembrando que as propriedades da multiplicação com frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, e a fração tem que estar escrita na forma irredutível. Que número dividido por 56 é igual a 0,5? Eu tenho divisão, operação inversa, multiplicação. 0,5 vezes 56 é igual a 28. Eu peço a vocês e oriento a todos que sigam as instruções do enunciado. Faça os cálculos em seu caderno. Não pode ficar na loucura de copiar a resposta que a Pro colocou aqui. Porque quando é uma conta demais, começa da letra A, eu acredito que vocês, Pro, fiz de cabeça. Mas a letra B não dá para ser de cabeça. Tá ok? Se vocês levarem assim na cópia da resposta que eu coloquei aqui, vocês nunca vão aprender operação inversa, adição com frações, a multiplicação aqui, ó, com número decimal, tá? E o lembrete aqui, em muitos momentos, galera, eu nos meus slides tenho colocado o X do vezes. Por quê? A pedido da aula do plantão.
O pontinho, analisem comigo aqui na letra D, se eu tivesse colocado pontinho. No slide, é uma aula à distância, vocês iriam se perder. Então, eu coloquei o X e respeito à compreensão de vocês, tá bom? Mas, 7º ano é pontinho já. Vamos lá. Continuando na mesma página, eu tenho o exercício 2 e o exercício 3. Responda as questões propostas. Qual é o número natural? Por que ele trabalha no exercício 2, ó? Letra A, número natural, letra B, natural, letra C, natural e letra D, natural. Vocês são alunos do 7º ano. Neste momento, vocês já aprenderam números positivos e negativos, que são chamados de números inteiros. Né? Cria uma polêmica danada, porque a palavra inteiros é porque não é 0,4. E não. A nomenclatura do conjunto dos números inteiros são os números positivos, os números negativos e o zero, tá? Então, prestem bem atenção nesse enunciado. Eu não vou trabalhar no exercício 2 com sinal positivo e negativo, porque é um número natural. Então, qual é o número natural que elevado à segunda potência ou ao quadrado resulta em 36? 6. 6 ao quadrado é 36. Qual é o número natural que elevado à terceira potência ou ao cubo resulta em 27? 3. Qual é o número natural que elevado à quarta potência resulta em 16? 2. Qual é o número natural que elevado à quinta potência resulta em 1? 1. Ó, percebam que eu coloquei aqui o circunflexo, porque também na aula vocês pediram, Pro, como é que faz para enviar no plural? Eu não sei colocar sobrescrito, eu não sei colocar o número lá em cima. Aí eu falei, coloquem o circunflexo. Então, quando eu fui preparar essa aula, eu falei, vou colocar o circunflexo, que foi uma coisa que eles pediram. Então, tem um aluno que coloca 2 elevado à quarta numa boa, igual eu coloquei, ó, 6 ao quadrado, 3 ao cubo. Aqui eu já falei, opa, deixa eu colocar aquele circunflexo da aula do plantão, que eles ficaram com dúvida como coloca, como é que escreve na matemática, né? Aqui na aula. Vamos lá, exercício 3. Na questão anterior, você resolveu itens sobre potenciação, descobrindo qual é o número que representa a base. Ao descobrir esse número, explorou intuitivamente uma nova operação chamada radiciação, que nada mais é do que a operação inversa da potenciação. Por exemplo, no item A, você obteve um número natural que elevado ao quadrado resulta em 36. Esse número é denominado raiz quadrada de 36. Sabendo disso, nomeie os resultados encontrados em cada item da questão 2. O número natural que elevado ao quadrado resulta em 36 é a raiz quadrada de 36. O número natural que elevado ao cubo resulta em 27 é a raiz cúbica de 27. O número natural que elevado à quarta potência resulta em 16 é a raiz quarta de 16. O número natural que elevado à quinta potência resulta em 1 é a raiz quinta de 1. Então, aqui é só nomenclatura. Como se lê? Elevado ao quadrado da potenciação, agora é raiz quadrada. Elevado ao cubo da potenciação, raiz cúbica. Elevado à quarta potência, raiz quarta. Elevado à quinta potência, raiz quinta. Beleza, galera? Seguindo, então, finalzinho da página 376, exercício 4, vamos treinar tudo isso, ó. Como já mencionado, o símbolo radical, que a gente chama de raiz, não tem problema, na calculadora significa raiz quadrada. Vamos comentar isso daí.
Quando é raiz quadrada, não tem o número, não tem a raiz, não tem aqui no radical não tem o número 2. Quando tem o 3, eu chamo de raiz cúbica. Quando tem o 4, raiz quarta. Quando não tem número, eu leio raiz quadrada. Por isso que, popularmente, o aluno no dia a dia fala: Pro, vai cair na prova raiz quadrada. Entendeu? O costume. Dessa forma, complete. A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 ao quadrado é 49. Raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 ao quadrado é 100. Aí, vamos lá, eu não tenho essa resposta. Vamos pensar no inverso. 0,5 ao quadrado não é 0,25? Então, a raiz quadrada de 0,25 é igual a 0,5. Eu tenho que ter todas as visões. Essa é a intenção do autor. Porque senão eu só aprendo assim. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 25 é 5. E se perguntar o contrário, você não sabe ler aquilo. Fração. Raiz quadrada de 81/25. Eu vou calcular a raiz do numerador, a raiz do denominador. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vamos lá. Qual que é o número que elevado ao quadrado dá 81? 9. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? 5. Está aqui, ó. 9 quintos ao quadrado é igual a 81/25. Lê-se raiz quadrada de 81/25. Agora, página 377. Não deixem de marcar que isso daí foi na aula do dia 4 de agosto, galera, para a apostila ficar organizada, tá ok? Então, vamos lá. Nos itens da questão anterior, todas as raízes eram quadradas, ou raízes de índice 2. No entanto, como vimos nos itens B, C e D da questão 2, nem sempre queremos determinar raízes quadradas. Quando queremos determinar a raiz cúbica, ou raiz de índice 3 de um número, por exemplo, utilizamos o símbolo de radiciação com o número 3, conforme exemplo dado no item A abaixo. Complete os outros itens. Raiz cúbica de 8. Qual é o número que elevado ao cubo dá 8? 2. Raiz quarta de 81. Qual é o número que elevado à quarta potência vai dar 81? 3. Agora vamos lá, outra leitura. Eu não tenho número dentro da raiz. Pois 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta, potência de 10. Se o expoente é 6, é porque eu tenho 6 zerinhos aqui, ó. Então, eu vou ler esse número como 1 milhão. Então, começa o exercício. Raiz sexta de 1 milhão é igual a 10, pois 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Raiz de 1 milhão, lê-se raiz sexta de 1 milhão. Agora eu não tenho número nenhum, igual a nada. Então, vamos seguir aqui pausadamente, sem loucura, e perceber o seguinte. 2 elevado à quinta é igual, eu vou repetir o 2 5 vezes, vai dar 32. Aí, a raiz quinta de 32... lê-se raiz quinta de 32. Volto lá onde está D. Vamos preencher tudo e entender perfeitamente. Raiz sexta, raiz quinta. Raiz quinta de 32 é igual a 2, pois 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Raiz quinta de 32, lê-se raiz quinta de 32. E aí, claro, repetimos tudo que vocês já tinham estudado no 6º ano, certo? Perceberam que só trabalhei com número natural. Não tem sinal positivo, não tem sinal negativo, nada. Essa foi a intenção do autor.
Agora é sua vez. Vamos lá, hein? Página 383, exercício 1 e 2. Não deixem de deixar todas as anotações, colocar a data, tá ok? Não é para ficar na loucura fazer o 3, 4, 5, 6, é o 1 e o 2 para a aula de hoje. Galera, obrigada, fica com Deus, até amanhã. Um beijo a todos.